Sabe, Deus não se afastou por abandonar o seu povo. Deus se afastou para preservá-lo. Olha o que o texto está dizendo: se em um momento eu subir no meio de ti, por seres um povo obstinado, eu lhes consumirei. Não é que Deus tenha rejeitado o seu povo. O problema é que Deus é tão santo, que se ele andasse no meio daquele povo, a sua santidade movida pela sua justiça, faria com que eles fossem consumidos completamente. Eu quero lhe dizer que existe um grave erro e nós temos uma percepção errada acerca da essência do nosso Deus. A Bíblia deixa bem claro que o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele também é justiça. A Bíblia deixa bem claro que o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. Quando eu vivencio apenas um evangeliquez, um falso evangelho, que prega metade daquilo que a Bíblia fala, que não ensina que o Deus de amor também é Deus de justiça e também é fogo consumidor, eu torno esse tipo de crente que me ouve, crente leviano, que vive uma vida de pecado e que não muda, porque não entende o Deus a qual serve. E Deus está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Quer andar na presença de Deus, não pode andar de qualquer maneira. Deus é santo, por isso Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus falou para Abraão quando o conheceu, quando se manifestou a ele, dizer o seguinte: olha, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Só que sabe qual é o grande problema? A gente quer andar na presença de Deus, quer andar com a presença de Deus, mas da maneira como a gente quer, e de qualquer jeito. Não dá. Ou você serve a Deus aos moldes da sua palavra, ou você não serve para Deus. Êxodo 33, versículo de número 12 em diante, onde diz assim a palavra do Senhor: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Atenta a esta nação que é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, e eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos e te conheço pelo nome. Amém? Podemos assentar? Bendito é o nosso bondoso Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre a consciência da necessidade da presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus na nossa vida, como já foi falado aqui pelo pastor Márcio, como já foi falado aqui pelo Dudu durante o louvor, é algo que se faz extremamente necessário, a qual nós precisamos entender e viver. E entender a necessidade da presença de Deus na nossa vida faz com que nós venhamos ressignificar a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Então eu quero nessa noite usar esse texto para podermos trabalharmos ele, e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos acompanhar o desenvolvimento da mensagem aí, onde nós vamos ver que o Senhor falou a Moisés de uma maneira especial. O contexto da história aqui, onde Deus havia libertado o seu povo do Egito através de Moisés, aonde ele enviou ali aquelas 10 pragas, aqueles 10 flagelos sobre o Egito, fazendo com que Faraó libertasse o seu povo, e assim eles foram em direção à terra prometida. Atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos,
depois Deus fez o mar vermelho voltar às suas águas, e assim o exército de Faraó veio a perecer no mar. Só que o que eu acho interessante é que, à medida que o povo vai entrando em direção, caminhando em direção à terra prometida, eles param num determinado ponto, quando eles chegam aos pés do Monte Sinai, e ali Moisés vai receber da parte de Deus a lei do Senhor. Nós vamos ver isso lá no capítulo 24, que Deus vai chamar Moisés para subir ao monte, para ali receber a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. O que eu acho interessante é que Deus falou para Moisés: Moisés, olha, eu vou descer no monte, e todo o povo vai ficar ao pé do monte, ninguém nem vai encostar no monte, porque à medida que eu descer no monte, o monte vai fomegar, e até um animal que encostar no monte haverá de morrer. E aí Deus desce no monte, ali fica com a glória da sua presença manifestada sobre o pico do monte durante 6 dias, e no 7º dia Deus manda agora Moisés subir ao monte. Moisés então agora ele vai subir ao monte para encontrar-se, e ele vai ser absolvido ali pela glória da presença de Deus manifestada ali no monte. E o que eu acho interessante é que ali Moisés vai receber a lei do Senhor, os 10 mandamentos escritos em pedra pela própria mão de Deus, cunhado pelo próprio Senhor, escrito naquelas pedras. E o que eu acho interessante é que, se você for ler desde o capítulo 24 até o capítulo de número 31, não é apenas os 10 mandamentos que Moisés recebe no monte, mas também Moisés recebe ali toda a especificação de como deveria ser construído o tabernáculo aonde Deus habitaria no meio do seu povo. Tabernáculo esse que era feito de tenda, de peles de animais, aonde haveria ali o átrio, aonde todos se achegariam, e haveria ali o altar de purificação, e depois haveria um compartimento interno, dividido em 2, chamado Santo Lugar, e depois Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, no tabernáculo, é onde estaria a Arca da Aliança, que seria onde Deus se manifestaria sobre a Arca da Aliança, sobre a tampa chamada propiciatório. Moisés então estar ali, naquele momento no monte, recebendo a lei de Deus e também a especificação da construção de todo o tabernáculo. Só que eu quero que você preste muita atenção nesse momento, é porque o objetivo de Deus, de dar a Moisés, não somente a lei, mas também dar a Moisés ali a especificação do tabernáculo onde Deus haveria de se manifestar, é que Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus queria habitar no meio do seu povo. No capítulo de número 29, no versículo de número 42 a 46, Deus fala a Moisés: olha, construa essa tenda, que será a tenda do testemunho, e ali eu habitarei no meio do meu povo. O objetivo de Deus é exatamente esse, habitar no meio do seu povo. Só que o que nós vamos observar a partir daí então, é que esse povo, o povo de Deus, que estava aos pés do monte, esperando o retorno de Moisés, de descer do monte, com a lei do Senhor, com os mandamentos, com as especificações de tudo aquilo que Deus haveria de passar a Moisés, ao cabo de 40 dias que Moisés está no monte, eles pegam e começam agora a prevaricar contra o nosso Deus. E aí que eu quero que você comece a acompanhar comigo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 32. Nós vamos ver que Moisés está há 40 dias no monte e nada acontece. E aí quando o povo vê que Moisés não desce após os 40 dias, diz aí o versículo 1 do capítulo 32, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se todo o povo Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Após 40 dias, o povo chega para Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, que haveria de ser o sumo sacerdote, e fala para ele: olha, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque Moisés subiu ao monte e não sabemos o que aconteceu.
Só que se você for observar no versículo 1 do capítulo 32, que nós acabamos de ler, está dizendo o seguinte: porque este homem que nos tirou da terra do Egito, a parte final, não sabemos o que lhe aconteceu, o que se deu com ele. Observe que esse texto, ele deixa claro ali que os anciãos de Israel estavam se relacionando com Deus, não diretamente, mas de maneira intermediada. Ou seja, eles não olhavam para o Deus que os tirou da terra do Egito, eles oravam para Moisés que os tirou da terra do Egito. Na cabeça deles, Moisés era aquele que representava Deus, e agora que Moisés não está mais entre eles, para eles, Deus já foi embora. Então eles chegam para Arão e dizem: Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. O grande problema de nós nos relacionarmos com Deus através de figuras humanas é que nós vamos nos decepcionar. Existem muitas pessoas, à semelhança do povo israelita aqui do Antigo Testamento, que se relacionam com Deus não diretamente com o Senhor, mas se relacionam com Deus a partir de uma figura humana, seja ela pastores, seja ela um influenciador, seja ela um grande mestre, seja ela uma figura pública religiosa. Elas projetam o seu relacionamento com Deus em pessoas. E existe um grande mal em você se relacionar com Deus a partir de um intermediário humano. Existe um grande mal em você depositar a sua fé em uma pessoa e não diretamente em Deus. Sabe por quê? Homens falham, somente Deus é perfeito. Homens caem, somente Deus tem poder para levantar. Homens são pecadores, somente Deus é essencialmente santo. Se você olhar para mim, olhar para o pastor Márcio, você vai ver que nós somos tão falhos ou mais do que vocês. Mas se vocês olharem para Jesus, vocês vão entender que independente do que os homens possam nos decepcionar, servimos a um Deus que não nos decepciona. Servimos a um Deus que não falha. E precisamos entender isso porque a nossa fé deve estar diretamente linkada com o céu e não projetada numa figura humana que é tão falha como nós. Então nós vamos observar que o povo israelita ainda não desfrutava desse relacionamento com Deus, mas projetava as suas expectativas em Moisés. De modo que nós vamos ver que quando chegou no 40º dia, em que Moisés estava no monte, o povo prevaricou contra Deus, e Deus então falou para Moisés, olha aí o que diz no versículo 7, do capítulo de número 32, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram, e sacrificaram-lhe e disseram, estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Veja que o povo que Deus acabara de os libertar da terra do Egito, eles agora estão prevaricando contra Deus, fazendo agora um bezerro de ouro de fundição, e se prostrando perante eles, e dizendo, quem nos tirou da terra do Egito, foi o bezerro de ouro, foi os deuses que nós fizemos com as nossas próprias mãos, e Deus agora, ele se impressiona, com a atitude do povo, e ele vai e diz a Moisés, Moisés desce, porque o teu povo tão depressa, tem abandonado o caminho que eu lhes tenho ordenado, como que nós seres humanos, tão rapidamente esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós, o qual muitas das vezes nós somos ingratos, por mais que tenhamos tido no passado experiências com Deus, nós muitas das vezes esquecemos dessas experiências e tentamos viver o agora, sem nos lembrarmos de tudo aquilo que Deus fez conosco.
Ora, você só está aqui porque em algum momento da sua vida Deus entrou com providência e salvou você, porque por diversas vezes eu posso te garantir, Satanás tentou ceifar a sua vida, mas foi a boa mão de Deus te guardando, porque Deus tinha um propósito contigo e por isso você está aqui hoje. Só que o problema é que nós temos uma facilidade muito grande de esquecermos de tudo aquilo que Deus fez. O povo israelita haviam visto as 10 pragas que o Senhor havia derramado sobre o Egito, haviam visto o poder de Deus em abrir o mar vermelho para eles passarem a pés enxutos, haviam visto o poder de Deus em fazer brotar água da rocha, haviam visto o poder de Deus em fazer descer maná dos céus e cordonizes para eles se fartarem. Eles receberam ali por parte dos egípcios adereços de ouros, pingentes e vários objetos de ouros para que eles não saíssem de mãos vazias do Egito. Isso porque Deus tocou no coração dos egípcios para que eles não saíssem de mãos abanando. Eles viram tudo isso, mas agora após 40 dias da ausência de Moisés, eles esquecem tudo aquilo que Deus fez e faz para ele bezerros de ouros com os presentes que Deus lhes havia concedido através da mão dos egípcios. O ouro que os israelitas usaram para fazer o bezerro e se prostrarem diante deles, era o ouro que Deus tocou no coração dos egípcios para lhes conceder quando eles saíram de lá após a 10ª praga. Você que conhece a história sabe bem disso. Só que sabe qual é o grande problema aqui? É que eles estão usando os presentes que Deus os havia dado como ídolos para agora guiarem a sua própria vida. Isso é, eles transformaram as bênçãos do Senhor em ídolos do seu próprio coração. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Deus nos abençoa, pedimos a Deus: Senhor, conceda-me que eu consiga um carro para que eu possa vir para a sua casa. Aí Deus vai, abençoa, abre a porta, e aí você conquista o seu carro. Aí sabe o que você faz? Domingo, solzão, vai para a praia, fica lá até às 18 horas, e aí na hora de vir, pega trânsito, e aí não vem para a igreja. Nós usamos muitas das vezes, a semelhança do povo israelita, as bênçãos de Deus para nos afastar dele, sabe? Por isso que existem muitas pessoas que oram tanto e às vezes Deus não concede. Por quê? Porque elas não sabem administrar a bênção de Deus na sua vida. Elas transformam a bênção de Deus num ídolo e esquecem o abençoador. Vivem mais em função daquilo que Deus pode fazer do que daquele a quem Deus é. Os israelitas estão cometendo esse erro grave na sua vida e por causa disso, nós vamos ver o que vai lhes acontecer. Observe aí o que diz o versículo 9 do capítulo 32. Aonde Deus vai acender a sua ira contra o seu povo e vai falar a Moisés assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Gente, presta atenção aqui comigo. Olha só, Deus está falando para Moisés: Moisés, eu já não estou aguentando mais esse povinho, porque quando eu os falei que eu iria libertá-los lá no Egito, eles começaram a murmurar contra mim. No entanto, eu os libertei. Quando eu os libertei e os conduzi pelo caminho do mar, e quando eles chegaram na frente do mar, eles começaram de novo a murmurar contra mim e dizer: não havia sepulturas no Egito para que nós ficássemos lá? E eu abri o mar vermelho para que pudessem eles passarem e ser salvos de Faraó. Eles viram os meus sinais, eles viram a minha glória, e no entanto eles continuam obstinados em fazer aquilo que é errado. Então é nesse momento, é nessa hora que vai entrar aqui uma das orações intercessoras mais poderosas da Bíblia Sagrada, feita pelo servo de Deus, Moisés. Uma oração essa de total abnegação, porque ele não somente conseguiu demover Deus, de destruir o seu povo, porque Deus lá no monte já havia designado destruir o seu povo. Moisés então vai orar e vai falar: Deus, não faça tal coisa.
Mas o que eu acho mais interessante é que se você for ver no final do versículo de número 14, do versículo 10, onde diz assim: eu farei de ti uma grande nação. Pensa aqui comigo. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, esquece Abraão, esquece Isaac, esquece Jacó. Eu vou passar uma borracha nesse povo e vou começar tudo do zero através de você. Você e não Abraão será o patriarca da minha nova nação, porque eu não aguento mais esse povo. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu vou escrever uma nova história a partir de você. Se Moisés, ele aceita isso, nós íamos conhecer o Deus de Israel como o Deus de Gerson, filho de Moisés. Íamos conhecer o Deus de Abraão como o Deus de Moisés, porque a história de Abraão ia ser nesse momento apagada. Mas Moisés, então, nesse momento, ele intercede a Deus, ele abre mão de receber o privilégio dado pelo próprio Deus, de ser patriarca da nação que haveria de ser portadora do Filho de Deus, para interceder pelo seu povo. No versículo de número 11, onde diz assim: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: ah, Senhor, por que se acende o teu furor contra o seu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque onde falaram os egípcios dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los na face da terra? Torna-te da tua ira e do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a semente a toda essa terra, de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Aí olha o que diz o versículo de número 14: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo. Sabe, tem muita gente que diz que a oração não tem valor. Eu posso te afirmar, a oração ainda move a mão de Deus ao nosso favor. A oração ainda move a mão de Deus ao nosso favor. Nós estamos aqui num diálogo íntimo entre um homem e Deus, aonde Deus diz para ele: sai da minha frente que eu vou matar esse povinho, porque depois de todos os sinais que eu já havia feito, eles continuam desacreditando em mim. E Moisés diz: Deus, não faça tal coisa, porque os egípcios vão falar que o Senhor não os pôde introduzir na terra prometida, os matou no deserto. Demova-te, Senhor, da sua ira, alarga, Senhor Deus, o seu coração em favor do teu povo. Lembra-te das tuas promessas que fizeste a Abraão, a Isaque e a Israel. Lembra-te, Senhor, porque o Senhor os prometeu que introduziria o seu povo na terra prometida. Lembra-te de todas as tuas boas promessas que tem feito ao teu povo, e afasta esse mal que estás pensando a fazer. E aí a Bíblia diz: e Deus se arrependeu do mal que dissera que haveria de fazer o seu povo. Sabe, Moisés está aqui mudando uma sentença de morte. Moisés está aqui mudando uma sentença de morte. E a oração, ela ainda muda circunstâncias. Se a oração de Moisés mudou uma sentença que Deus havia decretado, porque tocou o coração de Deus, imagine o que a nossa oração não pode fazer contra uma sentença de um médico, contra uma sentença de um advogado, com uma sentença de destruição da nossa vida. Circunstâncias, elas podem nos parecer impossível,
mas no entanto eu quero lhe dizer que não há nada impossível para o nosso Deus, e a Bíblia vai nos dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas eu já tenho orado e ainda não tenho recebido, eu tenho clamado e ainda não tenho alcançado, eu tenho jejuado e ainda não tenho obtido. Persevere em oração, porque você ainda pode obter de Deus essa resposta que você tanto anseia. Moisés então ali, quando ele convence Deus a não destruir o seu povo, ele desce, encontra no meio do caminho o seu servo Josué, e quando ele encontra Josué, ele é ao pé do monte, já um pouco mais acima. Josué ouve o balido, ouve o barulho, ouve ali aquilo que o povo estava fazendo, e pensava ele que aquele barulho era barulho de guerra, era barulho de júbilo, mas não. Aquele barulho, diz aí no versículo de número 18, porque ele disse: não é esse alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é alarido daqueles que cantam e eu ouço. Josué não sabia o que estava acontecendo, mas Deus já havia revelado a Moisés. Josué achava que era alarido de guerra, de vitoriosos ou de vencidos, mas no entanto Moisés disse: não, isso não é alarido de vitória, isso é barulho de derrota, de um culto que está sendo feito no pé do monte, mas de um culto que não é para Deus. Tem barulho, mas não tem culto ao Deus verdadeiro. Tem barulho, mas não é culto, é apenas uma festa religiosa. Tem aparência, tem barulho, mas Deus não está no meio daquele povo, porque aquele culto estava sendo feito não para Deus, mas para o bezerro do ouro. E assim como os israelitas ao pé do monte, eles estavam fazendo um barulho de um culto, mas que não era um culto a Deus. Infelizmente, para a vergonha nossa como evangélicos, existem muitas igrejas que ainda hoje tem barulho, mas não é barulho de culto, é barulho de festa religiosa, mas que não está cultuando ao nosso Deus verdadeiro. Tem aparência de culto, mas não é culto, não é a Deus. Mas em muitas igrejas, infelizmente, o que se tem cultuado é o bezerro de ouro, porque trocaram a glória dos céus pela glória da terra, trocaram a teologia bíblica por uma teologia triunfalista, por uma teologia de prosperidade, aonde as pessoas não vivem mais em função de viver para Deus, mas sim de viver para si mesmo, aonde eles ouvem palavras que massageiam seu ego, mas que não transformam a sua vida. Tem barulho de culto, mas é apenas festa religiosa. E sabe qual é o problema disso? É que você vai lá, está assim, pinhado de gente, porque eles não estão buscando a glória de Deus, eles só estão buscando a glória da terra. Eles não estão comprometidos com o céu, eles só estão comprometidos com o seu próprio ego e a sua satisfação pessoal. Não é um culto a Deus, é o culto ao bezerro de ouro moderno dos nossos tempos. Moisés então ele desce do monte, e quando ele vê aquele barulho do culto ao bezerro de ouro, ele pega as tábuas da lei que o próprio Deus havia escrito com o seu próprio punho, quebra elas, censura Arão ali por ele haver feito o bezerro, manda matar os líderes do povo que haviam promovido aquela festa, e repreende o povo de uma maneira muito incisiva. Observe aí o que diz o versículo 30 do capítulo 32. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei eu ao Senhor, porventura farei propiciação
por vosso pecado. Moisés de novo vai estar dizendo: o que vocês fizeram é algo muito grave. Vocês cometeram um pecado gravíssimo, o pecado de idolatria. O primeiro mandamento aonde Deus registra é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem nenhuma de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque eu sou Deus zeloso, que faço misericórdia àqueles que me obedecem até a 4ª geração, mas também puno aqueles que me desobedecem até muitas gerações. O primeiro mandamento fora quebrado pelos israelitas, antes mesmo deles receberem a cópia original da lei de Deus. E aí Moisés vai dizer: vocês cometeram grande pecado. Diga comigo: a idolatria é a mãe de todos os pecados. A idolatria não é somente você prostrar-se diante de um ídolo. A idolatria não é somente você ter uma imagem esculpida por cima da porta da sua sala, aonde você acende uma vela. Idolatria não é só você pegar uma estátua de gesso e fazer uma procissão. Idolatria, muitas das vezes, está dentro do nosso coração. Muitas vezes, o nosso ídolo pode ser nós mesmos, pode ser um familiar, pode ser um time de futebol, pode ser uma pessoa a qual nós nos espelhamos, pode ser um influenciador digital. E muitos estão muitas vezes cometendo o pecado de idolatria e não estão atentando para aquilo que está no seu coração. Moisés então ele vai interceder a Deus a partir do capítulo 32, versículo 31, onde ele diz assim: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Senhor, perdoa-lhe o seu pecado, se não risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Deus então disse para Moisés: Moisés, eu riscarei do livro somente aquele que pecar contra mim. Diz aí: aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Moisés estava dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor não puder perdoá-los, eu prefiro sucumbir com eles, ser destruído por eles. Deus está falando o seguinte: você não vai levar a culpa do seu povo, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Eu não vou riscar o seu nome por causa deles, porque esse é um povo de dura cerviz. E aí que nós vamos chegar no capítulo 3, aonde eu quero começar a pregar. Abra aí, capítulo 3, versículo 1. E nós vamos concluir naquele texto que nós lemos. Esse povo que pecou contra Deus, que prevaricou contra o Senhor, que desprezou a presença de Deus no meio deles, que ignorou o caminho que Deus lhes havia orientado, prevaricando assim contra os mandamentos do Senhor. Esse povo perdeu a consciência da presença de Deus, e por perder a consciência da presença de Deus, eles perderam a presença de Deus, porque a consciência da presença de Deus faz com que nós venhamos entender que a presença de Deus é mais importante do que as promessas. Diga comigo: a presença de Deus é mais importante do que as suas promessas. Aí no versículo 1 do capítulo 33, Deus diz a Moisés assim: vai, sobe daqui, tu e esse povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei, e eu enviarei adiante de vós o meu anjo, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que não vos consuma do meio do caminho. Deus havia dito para Moisés:
eu vou cumprir a minha palavra. Aquilo que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, eu vou fazer. Eu vou introduzi-los na terra prometida, mas no entanto, você subirá com esse povo, mas eu não subirei com vocês, porque esse povo é povo obstinado. Eu vou enviar o meu anjo convosco. Sabe? Deus está dizendo, eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi na tua vida, por amor do meu nome, por causa da minha promessa. Mas no entanto, vocês vão chegar lá, mas não vão chegar comigo, vão chegar sozinhos. A pior coisa que tem é nós trocarmos a presença de Deus pelas promessas de Deus. A pior coisa que pode acontecer é alguém alcançar os seus objetivos na vida e chega lá e Deus não está mais na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes nós estamos vivendo em função dos nossos sonhos, em função dos nossos objetivos, em função das nossas realizações, mas no entanto estamos deixando de lado aquilo que é mais importante, que é a presença de Deus na nossa vida. O povo perdeu a consciência de Deus, da presença de Deus, e por haver perdido a consciência da presença de Deus, se tornaram um povo obstinado, um povo que não obedece, um povo que não se endireita, um povo que persevera em fazer aquilo que é mal. A consciência da presença de Deus faz com que nós venhamos entender que a ausência dela é motivo de grande tristeza. Olha o que diz o versículo de número 4 do capítulo 33. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si atavios. Ouvindo eles essa notícia, Moisés falou para o povo o seguinte: olha, Deus falou que nós vamos chegar em Canaã, mas no entanto, ele também disse: eu não vou no meio de vocês, porque vocês são um povo obstinado, e se eu for no meio de vocês, eu posso lhes consumir no meio do caminho. A consciência da presença de Deus faz com que nós venhamos nos entristecermos quando nós não a mais temos na nossa vida. O povo viu que Deus não iria com eles, e responde a essa situação com uma profunda tristeza pela ausência da presença de Deus. Sabe por quê? Eles estavam acostumados com a presença de Deus na vida deles. Foi a presença de Deus que fez o mar vermelho se abrir. Foi a presença de Deus que fechou o mar vermelho matando os egípcios. Foi a presença de Deus que os guiou durante o dia, através de uma nuvem que os protegia do calor intenso do sol. Mas também foi a presença de Deus que os guiava de noite, através de uma coluna de fogo. Foi a presença de Deus que proporcionou a ele vitória sobre os seus inimigos. Eles estavam acostumados a ver a presença de Deus, e agora eles ouvem: olha, Deus não mais irá conosco. Com isso eles se entristeceram. Sabe por quê? Para quem já experimentou a presença de Deus, ouvir que Deus não acompanha mais é motivo de grande tristeza. Só que a questão é, tem muita gente que outrora provou a presença de Deus, mas que ainda hoje ignora o fato de que a presença de Deus não é mais com ele. Provou a presença de Deus, mas se permitiu de tal maneira viver uma vida tão desassociada da vontade de Deus, que hoje ignora que a presença de Deus não está mais na sua vida. Você se lembra o que é andar na presença de Deus? Você se lembra como um dia você foi na presença de Deus? Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, dizendo o seguinte: examinais a vós mesmos se é que permaneceis na fé, provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, se Cristo ainda está em vós, ou se porventura já não fostes reprovados. Paulo falou o seguinte: vocês têm consciência de que vocês ainda andam na presença de Deus?
Ou porventura, vocês não conseguem mais se autoavaliar para saber se Deus ainda é convosco em vossa vida? Existem muitas pessoas que perderam de tal forma essa sensibilidade espiritual, que Deus já se afastou dela há muito tempo, e ela ignora o fato, de maneira indiferente, de que Deus não é mais com ele na sua vida. Um exemplo clássico: Sansão brincou com o pecado, mentia para Dalila acerca do segredo da sua força, mas quando revelou o seu segredo, e Dalila chamou ali um filisteu que cortou ali os seus cabelos, e disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti, e ele dizia consigo mesmo: sairei mais uma vez, e vencerei como dantes. E aí a Bíblia registra um dos momentos mais doloridos da vida de Sansão, e não sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se retirado, e não sabia ele que Deus já não estava mais na sua vida, que enquanto ele brincava com o pecado e dormia no colo de Dalila, o Espírito do Senhor se retirava da sua vida. E aí agora que ele precisou de lançar mão do poder, da unção, da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo não estava mais lá. A falta da consciência da presença de Deus faz com que nós muitas das vezes não nos entristeçamos pelo fato de não sentirmos mais ela. E aí o resultado? Somos nós. Entramos no culto, Deus fala, mas você não ouve. Os louvores são entoados, a glória desce, mas você não sente. Deus toca, Deus visita, Deus trabalha, Deus opera, mas você não vê. O problema não está na igreja, o problema está em você, que não sente mais a presença do Senhor. Entra vazio e sai vazio. Entra seco e sai ressecado, porque não tem mais a glória de Deus sobre a sua vida. E sabe qual é o grande problema? É porque nós muitas das vezes entramos na igreja de um jeito, experimentamos ali a ausência da presença de Deus na nossa vida e não nos entristecemos, porque não sentimos mais Ele. Os israelitas, quando os ouviram dizendo o seguinte: olha, Deus não irá mais com vocês, a Bíblia diz que eles se entristeceram, eles tiraram os adornos de sobre si. Só que tem muita gente que não se entristece mais de vir a um culto, não sentir mais a presença de Deus, de dobrar os joelhos e não mais sentir que o Espírito Santo está ali ao lado dela, de ler a Bíblia e não sentir Deus falando ao seu coração. Não se entristecem mais pela ausência da presença de Deus na sua vida. E sabe qual é o grande problema? É que o processo vai evoluindo. Diz aí o versículo 5, onde o texto vai dizer o seguinte: povo obstinado és, se em um momento eu subir no meio de ti, diz o Senhor, eu te consumirei. Sabe, Deus não se afastou por abandonar o seu povo, Deus se afastou para preservá-lo. Olha o que o texto está dizendo: se em um momento eu subir no meio de ti, por seres um povo obstinado, eu lhes consumirei. Não é que Deus tenha rejeitado o seu povo, o problema é que Deus é tão santo, que se ele andasse no meio daquele povo, a sua santidade movida pela sua justiça, faria com que eles fossem consumidos completamente. Eu quero lhe dizer que existe um grave erro em nós termos uma percepção errada acerca da essência do nosso Deus. A Bíblia deixa bem claro que o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele também é justiça. A Bíblia deixa bem claro que o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. Quando eu vivencio apenas um evangeliquez, um falso evangelho, que prega metade daquilo que a Bíblia fala,
que não ensina que o Deus de amor também é Deus de justiça e também é fogo consumidor, eu torno esse tipo de crente que me ouve, crente leviano, que vive uma vida de pecado e que não muda, porque não entende o Deus a qual serve. E Deus está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Quer andar na presença de Deus, não pode andar de qualquer maneira. Deus é santo, por isso ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus falou para Abraão quando o conheceu, quando se manifestou a ele, dizer o seguinte: olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Só que sabe qual é o grande problema? A gente quer andar na presença de Deus, quer andar com a presença de Deus, mas da maneira como a gente quer, e de qualquer jeito, não dá. Ou você serve a Deus aos moldes da sua palavra, ou você não serve para Deus. Aquele povo era um povo obstinado, teimoso, persistente, que se recusava a obedecer, que Deus dizia para eles: não faz, e eles faziam. Quando Deus dizia faz, eles não faziam. Deus orientava: vai para a direita, eles queriam ir para a esquerda. Vai para a esquerda, e eles queriam ir para a direita. Pare, e eles queriam continuar. Era um povo obstinado, e Deus sabia que por eles se recusarem a seguir as suas orientações, Deus não poderia andar no meio deles. Sabe? Parece que Deus, ele se afastou do seu povo. Mas o problema não é que Deus, ele queira se afastar do seu povo. Isaías capítulo de número 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não lhes possa ouvir. Mas o problema é que os vossos pecados agravam, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Sabe, a maior desgraça do ser humano é o pecado, e somente a graça de Deus tem poder para livrarmos de nós mesmos. A maior desgraça do ser humano é o pecado, e somente a graça de Deus tem poder para livrar-nos de nós mesmos. Paulo, ele vai falar o seguinte: olha, porque eu não entendo o meu modo de agir, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque na minha consciência eu quero obedecer a lei de Deus, mas vejo no meu corpo uma outra lei que guerreia contra a lei de Deus para que eu não faça aquilo que eu desejo. Então o bem que eu quero fazer eu não consigo. E ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero lhe dizer que por sua boa vontade, ainda assim não seria suficiente. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela não somente nos salva, mas ela nos capacita a viver uma vida santa. Ah, mas eu tenho pecado. Não importa se você errou, o que importa é se você tem um desejo de levantar. E quando você tem um desejo de levantar, a graça de Deus te coloca de pé. Deixa eu continuar, versículo de número 6. Então os filhos de Israel despojaram-se dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Gente, olha só que coisa interessante. Quando os filhos de Israel ouviram que Deus não iria com eles, porque era um povo obstinado, sabe o que eles fizeram? Eles despojaram dos seus atavios, dos seus apetrechos, dos seus adornos, dos seus enfeites pessoais. Isso significa que eles demonstraram para Deus que eles estavam em luto, por Deus haver dito que não estaria mais andando com eles. Significa que eles se revelaram para Deus quem eles são.
tiraram ali os seus enfeites, seus adoços, sua maquiagem, ficaram de cara limpa como um sinal de quebrantamento, de dor e arrependimento diante de Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Eles tiraram a sua máscara de povo de Deus para se mostrar diante de Deus quem eles verdadeiramente são. Porque do que adianta você apresentar-se diante de Deus com máscaras, dizendo que está tudo bem, se na verdade você sabe que não está bem? Do que adianta você vir para a igreja com roupa de crente, penteado de crente, Bíblia debaixo do braço, mas no entanto, se você é apenas religioso e não vive uma vida de sinceridade diante de Deus, do que vale se o nosso relacionamento com Deus ele está quebrado, se não sentirmos mais a tua presença e se não nos arrependemos mais dos nossos pecados diante do Senhor? Deus está nos convidando nessa noite a retirarmos a nossa maquiagem. E quando eu falo isso, não estou falando do pó que você coloca na cara, eu estou falando da sua hipocrisia religiosa, e se mostrar de cara limpa diante do Senhor, dizer: Senhor, aqui estou eu da maneira como sou, miserável pecador, carente da tua misericórdia e totalmente dependente da sua presença. Deus está nos convidando a revelar-nos diante dele a maneira como nós realmente estamos, porque a nossa condição pode não ser aquela que nós imaginamos que seja. Às vezes nós podemos imaginar que estamos bem, mas Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe o que passa na sua mente. Deus julga o seu fórum íntimo. E não vale nada uma aparência de religioso, porque Deus não olha para a aparência. Os homens sim, eles olham a aparência, mas Deus olha para o seu coração. Tem uma música que diz assim: que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com lábios, nos corações esquecidos. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois do que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, mas não a minha alma? Sabe, não vale uma vida de religiosidade sem a presença de Deus. A vida cristã não tem sentido sem a presença de Deus. E agora deixa eu correr aqui para nós concluirmos. Versículo 7, Moisés vai para a tenda para falar com Deus, fora do arraial, desviada para longe do arraial, chamada tenda da congregação, aonde acontecia que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Você vê que Deus ele se manteve distante do seu povo, porque não podia mais caminhar com o seu povo. Mas o interessante, a partir desse relato, e a gente vai ter que correr, é que nós vamos chegar lá no versículo de número 11, aonde diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo, e depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava da tenda. Olha o que diz aí: falava o Senhor a Moisés como qualquer fala ao seu amigo. Moisés não era somente profeta, Moisés não era somente um grande legislador, Moisés não era apenas o libertador do povo israelita, Moisés era amigo de Deus. Diga comigo: amigo de Deus. Amigo de Deus. Ser amigo de Deus é muito mais importante do que ser servo dele. Jesus, quando estava para ser entregue, para morrer pelos nossos pecados, ele reúne os seus discípulos e diz o seguinte: olha, não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de amigos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os amigos tudo revela. E tudo aquilo quanto eu ouvi do meu pai, eu lhes dei conhecer. Sabe, no meio do ambiente religioso, existem alguns tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que servem a Deus num relacionamento apenas servil. Existem aquelas pessoas que se servem de Deus para satisfazer as plenas suas vontades. Mas existem aquelas pessoas que têm relacionamento com Deus. E vida cristã é vida de relacionamento. Vida cristã é vida de relacionamento. Lázaro não era pastor, Lázaro não era apóstolo, Lázaro não era profeta, mas Lázaro era amigo de Jesus. E ser amigo é muito mais importante do que ser qualquer coisa ou ter cargo. Existem pessoas que estão preocupadas com cargos e não sabem o encargo que vem com o cargo. Querem apenas, assim, os louros da fama, mas não querem pagar o preço para poder obter aquilo que desejam. Em vez de você estar preocupado com o cargo, preocupe-se com o seu relacionamento com Deus, porque Deus está muito mais preocupado com a nossa relação com Ele do que com as nossas realizações para Ele. E tem muita gente que faz muito no reino de Deus, mas nunca entrou nele. São ativistas religiosos, mas que não têm relacionamento com Jesus. Lá em Mateus 7, 22 a 23, Jesus vai dizer o seguinte: que nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos sinais e maravilhas, e eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é você servir a Deus e não ser conhecido dele? Conhecer aqui é um sentido relacional, ou seja, a pessoa serve ao reino, mas não está dentro do reino. Serve a Jesus, mas não tem relacionamento com Jesus, a consciência da presença de Deus. Nos dá uma ousadia tal, porque Moisés, ele era amigo de Deus, e por isso ele pôde falar com Deus na seguinte maneira. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 33. Agora, pois, Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta para esta nação que é o teu povo. Disse, pois, o Senhor: irá minha presença contigo para te fazer descansar. Coisa gloriosa. Deus diz: Moisés, eu vou com você. Moisés, eu não vou com esse povo, mas eu vou com você para te fazer descansar. Eu vou andar contigo. Moisés, meu problema não é com você, meu problema é com Israel, meu problema é com esse povo, mas eu estou fechado contigo, irá a minha presença contigo. Só que Moisés então vai e diz o seguinte: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, ele falou: Senhor, eu quero conhecer o teu caminho, se eu tenho achado graça diante de ti, e tu tens me conhecido pelo nome, faze-me conhecer o teu caminho. E Deus diz: ó, eu irei com você. Só que aí Moisés rebate: Senhor, eu não quero o Senhor só para mim, mas eu quero o Senhor também para o meu povo. Por isso, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, ele está dizendo para Deus: Deus, eu prefiro ficar no deserto com a tua presença do que em Canaã sem a tua presença. Eu prefiro, Senhor, ficar amigo aqui no deserto do que ter as bênçãos e não ter o abençoador. Não adianta alcançar a vitória sem o Deus que me concede vitória. Não adianta alcançar a promessa sem o Deus da presença que fez a promessa. Moisés está dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, não permita que nós venhamos subir daqui. Moisés estava dizendo: eu abro mão da promessa, mas eu não abro mão da tua presença. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, mas eu não abro mão de ti.
Não abra mão do Senhor, porque a presença de Deus, ela não é algo ilusório, fantasioso, algo que seja uma visita rápida que vem de vez em quando. A presença de Deus tem que ser permanente. A Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo em vós, esperança da glória. E significa que a presença de Deus, ela tem que ser permanente dentro de mim e de você, todos os dias, e não apenas em eventos durante a igreja, em cultos de domingo. Cristianismo não é um conjunto de regras entre o certo e o errado, a semelhança do judaísmo. Cristianismo não é regulamento, cristianismo é relacionamento. É andar com Cristo, é conversar com Cristo, é ouvir a sua voz e deixar que Ele participe da nossa vida através do seu Espírito Santo. Isso é andar na presença de Deus. E quando nós aprendemos a viver e desfrutar da presença de Deus, tudo muda na nossa vida, a nossa perspectiva muda completamente, porque a presença de Deus, ela passa a nos acompanhar. Ela nos acompanha no trabalho, ela nos acompanha na nossa casa, ela nos acompanha no ônibus, ela nos acompanha no carro, ela nos acompanha todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. A presença de Deus é Cristo em vós, esperança da glória. Eu convido os músicos a subirem aqui por um pouco. É acordar, é levantar, é sentar, andar, deitar e acordar novamente, com a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Moisés está dizendo para Deus, olha o que diz aí o versículo 16: como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos? Moisés estava dizendo o seguinte: olha, o que realmente nos torna diferente dos demais povos das nações vizinhas é a tua presença. Não é a nossa origem étnica, nem a nossa história de escravidão no Egito, tampouco os milagres que nos fez sermos livres de Faraó. O verdadeiro distintivo do povo de Deus sempre foi e sempre será a sua presença no meio deles. Eu convido a igreja a ficarmos de pé. Israel não era o maior povo, nem o mais poderoso, nem o mais rico entre os povos. Da mesma forma, a igreja não se distingue dos não crentes pelos seus prédios, pelos seus sistemas administrativos complexos, ou tampouco pela sua tradição religiosa. O que separa o povo de Deus do resto da humanidade é o fato de nós carregarmos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Moisés estava dizendo: porventura, o que nos distingue dos povos das nações não é o Senhor andares conosco? Sabe o que distingue você dos demais? É aquilo que você carrega dentro de você. E aí a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você carrega a presença de Deus na sua vida? Você carrega a presença de Deus na sua vida? Porque se você não carrega a presença de Deus, você vai continuar a semelhança de todos os demais, ainda que seja um religioso. Porque um crente cheio da presença, ele se distingue no ambiente de trabalho e por onde quer que ele vá, não pela Bíblia que ele carrega debaixo do braço, mas por manifestar o caráter de Cristo na sua vida, sendo luz aonde habita as trevas de Satanás. Sabe, uma família que carrega a presença de Deus, ela não é marcada pelos louvores que ouve na Alexa, tampouco no rádio. Uma família que se distingue pela presença de Deus, ela se distingue
por causa da presença de Deus no meio do seu lar. E quando a presença de Deus está na nossa casa, há perdão, a reconciliação e a paz. Quando a presença de Deus está na nossa casa, o nosso lar, ele cresce cheio de temor ao Senhor. Uma igreja que distinguida pela presença de Deus, ela não precisa de modismo para atrair as massas, porque as pessoas correm para lá porque sabem que a presença de Deus está ali no meio. E assim eu encerro. Mais do que programações evangélicas, nós precisamos é da presença. Cultos não apenas com performances religiosas, mas sobretudo com a manifestação do Espírito Santo. É Deus no meio do seu povo. E eu creio, porque eu sinto a presença de Deus aqui no nosso meio. O que faz eu querer voltar aqui todos os domingos não é o meu compromisso de pastor, mas é porque a presença de Deus se manifesta aqui em nosso meio de uma maneira tremenda. Eu não sei você, mas desde quando eu entrei aqui eu senti a presença do Espírito Santo. E é diferente porque às vezes a gente vai no embalo da música. Eu senti saudade do Kleber aqui tocando o teclado, me acompanhando. Mas no entanto a gente acha que a presença de Deus se manifesta através do barulho. Lá no deserto, ao pé do Monte Sinai, tinha barulho, mas não tinha culto. Nós não precisamos de subterfúgio para a manifestação da presença de Deus. Só precisamos de corações quebrantados, contritos, desejosos de sentir a presença de Deus. Se você deseja sentir a presença de Deus, levanta a sua mão aí, abra a sua boca, comece a glorificar ao nome do Senhor, porque Deus está presente em nosso meio. Cristo em vós, esperança da glória.